O sonho de todo projetista é que ache um software que com um botão mágico realize todos os seus problemas. Como se depois de um insight, uma modelagem simples, dentro de qualquer software, não importa qual, ele apertasse um botão mágico e o software automaticamente fizesse a parte de detalhamento, de documentação, de quantificação, entre outros serviços que são necessários, né? Eu realmente sei que esse é o maior sonho de todo projetista. Porque de verdade eu também queria que esse fosse um software que existisse hoje em dia, né? Porque quantas vezes a gente não tem um insight maravilhoso que dura 10 segundos, né? Algum projeto e a gente vai modelando e essa ideia já some da nossa cabeça. Isso e outras velocidades que ajudaria muito esse botão mágico. Infelizmente esse software não existe hoje, mas o Revit ele consegue fazer diversos cálculos que facilitem a nossa documentação. Nesse vídeo eu quero estar te mostrando um pouco mais de como nós utilizamos tabelas automáticas dentro de projetos de prefeitura. Se você ainda não me conhece, eu sou engenheiro civil Rafael Zacari, sou modelador BIM há mais de 7 anos e nesse canal você vai aprender muito sobre Revit, sobre BIM, sobre empreendedorismo e como você consegue faturar mais realizando construções digitais 3D utilizando o Revit. Então vamos lá para dentro do Revit que essa aula aqui vai ser bem técnica. Bom, esse daqui vai ser o nosso projeto padrão. Esse daqui foi um projeto aprovado na cidade de Itupeva. Nesse daqui, no caso, foi no condomínio, tá bom? Então eu consegui utilizar as tabelas automáticas do Revit. Caso você precise fazer tabelas exatamente como a prefeitura da sua cidade exige, é preciso que você pegue informações automáticas das tabelas, mas depois, por meio de linhas e textos, você faça exatamente a tabela que é exigido na sua prefeitura, tá bom? Então, nesse caso, perceba, são os mesmos dados, mas aqui só textos e linhas, combinado? Para a gente chegar aqui, a gente vai ter que passar por algumas etapas, tá bom? A primeira dela é preparar o template. E não fique bravo comigo se eu falar assim, pega esse template aqui que já está tudo programado. Não, esse template aqui na verdade ele tá, mas eu vou te mostrar o passo a passo de como criar os elementos para a gente chegar aqui, tá bom? Então, para preparar o template, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se tem as áreas determinadas, tá bom? Então, vamos aqui numa vista de modelagem, pode ir na parte do pavimento do terreno, tá bom? Depois, arquitetura, ambiente e área, e você vai clicar aqui, ó, cálculos de áreas e volumes. Depois, esquema de área. Aqui é importante que você nomeie as áreas. Então, se você quiser ter a parte de área de ocupação, computável, permeável, privativa e comum, nesta aula eu só vou utilizar a parte de área computável, tá bom? Que também é a parte de área construída. Nesse caso aqui eu não consigo excluir essas áreas. É alguns bugs do Revit que não tem como a gente modificar, tá bom? Então aqui eu utilizo essa parte de áreas computáveis. Caso o seu não tenha, é só você vir aqui em novo, criar esquema de área útil e você começa a criar aqui essas áreas, tá bom? Bom, criado essas áreas, você pode clicar aqui OK. Depois é importante que tenha alguns parâmetros compartilhados, tá? Essa daqui é uma parte um pouco mais avançada. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas vá por mim. Você vai conseguir fazer essas tabelas automáticas no seu projeto depois, tá bom? Seguinte, quando a gente vem em gerenciar e informações do projeto, a gente tem a parte de áreas aqui. Então, área do terreno real. A gente vai pegar esse valor, né, 368, jogar em todas as tabelas e fazer cálculos dentro desse valor. Infelizmente, o Revit não consegue fazer da seguinte forma. Coloquei aqui a área do terreno, criei uma tabela de terreno e ele com essa informação joga para todos os outros cantos. Isso não é possível, tá? Então a gente tem que criar um parâmetro compartilhado de informação do projeto e utilizar nas outras tabelas. Dessa forma, as tabelas ficam automáticas. Tá bom? E como que nós criamos esse parâmetro? Tá? Primeiro, você vem aqui em gerenciar, parâmetros do projeto e você vai adicionar um elemento aqui. Vai vir em parâmetros compartilhados, selecionar. Aqui vamos ver editar, folha, prancha, editar. Vamos colocar aqui folha, prancha de novo, novo. E aqui você vai colocar área terreno 2.
E depois, importantíssimo que você coloque como número, tá ok? Ok, ok. E aqui você vai selecionar novamente, folha, prancha, área, terreno 2 e ok. Depois disso, você vem aqui em instância, informações do projeto e pronto. Vamos modificar aqui, falta uma coisa importantíssima. Esse parâmetros eu vou colocar como informações do projeto, cadê? Dados de identidade e construção. Bom, então construção aqui e informações do projeto aqui. Ok. Ok, novamente. Agora, se a gente vem em informações do projeto, na parte de construção, vai estar área terreno 2. E eu posso colocar 368. Ok. Agora, vamos lá. Eu sei que essa parte, ela foi bem rápida, tá? Só que, se eu explicar para você o porquê de utilizar o parâmetro compartilhado, o porquê de colocar em folha prancha, do porquê colocar em tal lugar e não em outro, eu vou ter que te explicar como que funciona desde o zero a organização das informações do projeto, tá? Então, só isso demoraria literalmente 15 minutos, né? Então, eu não consigo explicar o porquê de cada um desse passo a passo, combinado? Mas o passo a passo é exatamente esse que você está vendo. Se ficou muito confuso, volta um pouquinho, assiste desacelerado, tá bom? Coloca nos comentários a sua dúvida que eu vou estar te ajudando. Eu sei que essa parte é realmente bem avançada, principalmente se você começou há pouco tempo a utilizar o Revit, tá? Bom, informações que nós já criamos a área, né? E também criamos o parâmetro compartilhado. Depois disso, é importante que você tenha algumas áreas já automáticas. Eu vou deixar um link aqui, um link de uma aula, onde você vai aprender a criar essa tabela aqui, controle áreas dado. Porque quando nós começamos a fazer a modelagem com essa tabela, essas informações já vão ser inseridas de forma automática. Tá? Então ajuda demais se você tem essa tabela aqui de áreas dados. Tem uma aula completa onde eu explico como fazer essa tabela do zero, tá bom? Então dá pausa nesse vídeo e assiste essa parte aqui. Se não, se você já sabe fazer isso daqui ou quer fazer de forma manual, continua comigo nesse vídeo. Vamos lá. Então, esses são esses 3 elementos, tá bom? Primeiro, a parte de áreas, então arquitetura, área, colocou a área. Segunda informação, vem gerenciar informações do projeto. Essa informação aqui tem que estar como um parâmetro compartilhado. E terceira parte, essa tabela de áreas dado. Template programado. Agora sim a gente consegue criar essas tabelas, tá bom? E antes de criar as tabelas, a gente tem que saber o que a gente vai ter modelado, né? Porque não adianta nada você aprender a fazer tudo de tabela, sendo que você faz a modelagem errada. Então as informações vão ficar erradas, né? As tabelas estão certas, mas todo elemento 3D está errado. Então, cuidado na parte de modelagem. É mais importante você saber fazer uma modelagem correta do que fazer as tabelas corretamente. As tabelas a gente consegue literalmente em 15 minutos resolver os problemas. Agora, modelagem demora muito mais, tá? E para fazer essa modelagem correta, a gente tem que vir em vista, depois vista de planta, planta da área. E como você já criou aquela parte de área, né, ela vai aparecer aqui. Então, por isso que a primeira informação da construção do template é tão importante. Porque aquilo que foi em primeiro, a gente vai utilizar aqui, ó. Legal, áreas computáveis. E como nesse projeto eu já tenho a parte do térreo e também da parte do superior, eu vou clicar aqui em não duplicar áreas. Porque dessa forma, perceba que como essa vista já está criada, ele não vai duplicar essa vista, né? Está criada. Então ele vai sumir com essas vistas aqui. Então desabilita e vamos colocar aqui pavimento térreo. Ok. Pronto, aqui no pavimento térreo ele vai estar mostrando a linha de divisa e aqui a gente vai ter que tomar cuidado com alguns tipos de visualização, tá? Porque se você tem um template profissional, ele já vai ter aqui já vai ter algumas vistas diferentes do que eu vou estar te mostrando, tá bom? Então, aqui não se assuste se tem alguma coisa diferente do seu projeto. Vai dar certo, confie em mim. Depois, eu vou já colocar o modelo de vista de estudo de área completa,
tá? No seu caso, provavelmente você não vai fazer isso, né? Mas isso daqui ajuda muito a parte de áreas, tá bom? E perceba que o que eu tenho aqui já são as áreas construídas da nossa edificação, porque esse projeto já está na parte de documentação de prefeitura. Mas o seu não vai aparecer dessa forma. Na verdade, sempre quando você criar, ele vai estar com essas duas informações excluídas, que é o limite da área e áreas, tá bom? Ok. Eu vou deletar, vou mostrar para você como que a gente cria esse elemento do zero. Depois eu vou apertar Ctrl Z, só para não fazer esse processo diversas vezes, só enrolando o vídeo, né? Então aqui você vai fazer o seguinte, a arquitetura, limite da área, e você vai colocar onde que estão as áreas construídas. Nesse caso, eu vou selecionar linhas e eu vou, importante não aplicar regras de áreas, e você consegue selecionar exatamente as linhas que você deseja. Tá bom? Estou colocando aqui toda a parte externa para ser um pouco mais rápido, porque nesse caso eu separei a garagem da residência principal, TR, que é o comando trim, e você vai juntar essas linhas, de uma forma que elas formem um ciclo fechado, tá bom? Senão ela não vai nem conseguir calcular. Bom, então aqui eu fechei o ciclo como se fosse a área construída do térreo, depois a gente vem em área, e vem aqui em área, tá bom? Então, área aqui e área aqui, pronto. Aqui que nós vamos na nossa terceira configuração do template, tá? Por conta daquela tabela que você já deve ter dado pausa nesse vídeo para assistir, a gente consegue colocar não computável, computável, eu vou colocar aqui computável e pronto. Então, ele já vai colocar algumas informações automaticamente nessa área. Isso daqui é muito importante porque as tabelas já começam a se reorganizar automaticamente, né? Perceba que a gente está num processo, né, que ele é mais automático, né? Algumas informações, bom, automaticamente. Mas não significa que você vai fazer qualquer modificação e essas tabelas em um clique é automático. Você já está vendo que a gente está nessa aula há um tempinho para mostrar todo esse processo, tá? Eu acho importante isso, porque muitas pessoas pensam assim, nossa, eu entrei no Revit porque tudo é automático, mas não é tão assim, né? Tem um processo acelerado, tem algumas informações automáticas, mas está vendo que não é tudo, né? Bom, colocou as áreas, a gente vai ter que nomeá-las. Então vamos colocar tipo de área, número, RT, identificação é outro parâmetro compartilhado. Se você quiser, você pode colocar algum nome aqui em nome, em tipo de área, não importa, tá? É um parâmetro compartilhado que você vai separar melhor na parte das tabelas. Então aqui eu vou colocar térreo. Ok. Aplicar. Aplicar. Então perceba que ela está dessa forma. Eu vou começar a separar a nossa tela, porque depois de modelado corretamente, você vai começar a criar as suas próprias tabelas. Então, como que nós criamos isso? Venha em vista, novamente, sempre quando você vai criar uma nova planta, um novo corte, uma nova tabela, é nessa parte de vistas. E depois, aqui na parte de tabelas e tabela barra quantidade. E como nós vamos ter uma aula bem completa mesmo, eu vou estar criando 3 tipos de tabela, tá bom? Primeiro, lista de filtros, tem que colocar aqui a arquitetura, desce tudo e perceba que todas as áreas que a gente configurou lá pela primeira vez no template, elas estão aqui. Nesse caso, a gente está utilizando áreas legal e áreas computáveis, tá bom? Então, clica aqui, ok, apareceu no meu outro canto. E aqui é importante você saber como você quer criar essa tabela, né? Primeiro eu quero fazer a separação delas por níveis, então vem aqui em nível, depois o nome desse ambiente, RT, identificação, que é um parâmetro muito importante para organizar ainda melhor, tá? Se você não tem esse parâmetro, tá tudo bem, você consegue criar a tabela sem ele. Depois, área, diária, depois código de área, e aqui nós temos que fazer a criação de alguns parâmetros, tá? Primeiro é a parte de área computável, vamos criar um novo parâmetro. Então vem aqui, novo parâmetro, opa, não é aqui não, é aqui ó, adicionar parâmetro calculado, tá bom? Aqui você vai escrever computável e depois você vai colar esta fórmula aqui, if código de área igual a 1, área igual 0, tá bom? Bom,
já quero deixar claro que, como que eu estou fazendo tão rápido essa aula, é porque eu estou com a minha colinha, né, essa tabela final, na minha outra tela, então eu consigo agilizar. Dá uma pausa e já copia essa tabela para a sua, tá bom? E aqui a gente não vai por número, a gente tem que colocar área, tá? Se as unidades estão diferentes dos parâmetros, o Revit fala que tem unidades inconsistentes. Então essa aqui é uma área computável, sempre trabalhando com área, ok. Depois nós vamos colocar área não computável. Vamos criar de novo o parâmetro. Agora, não computável. Pronto. Fórmula Ctrl V. Só que agora, em vez de colocar 1, nós vamos colocar 2. Cadê a área? Olha só, já apareceu a mensagem. Se eu colocar aqui, ó, unidades inconsistentes. Isso acontece porque eu não modifiquei esse número. Na verdade, ele é uma área. E pronto. E por último, nós vamos ter o parâmetro de área total construída. Novamente, adicionar parâmetro calculado, total construída. E agora você vai colocar computável mais não computável. Novamente, com uma área, ok. Depois, é importantíssimo que nós colocamos os filtros. Então, eu não quero colocar nenhuma área que esteja com um nome não igual a vazio. Então, se por algum motivo você criou alguma área e ela está vazia, você vai colocar aqui, tá bom? Vamos continuar. Coloquei em OK. Classificar e agrupar. Primeiro, é por nível. Então, ele vai estar tudo na parte superior, tudo na parte inferior, né? Vai estar no nível, cabeçalho e rodapé. O rodapé vai estar contando os totais. Então, somente os totais, itemizar cada instância, tá bom? E eu também quero por nome. O nome eu não vou estar separando nenhum cabeçalho, nem o rodapé. Depois, formatação. É importante que nós calculemos a parte das áreas. Então, aqui, calcular os totais e calcular os totais. A parte do nível, eu quero um campo oculto, tá? Por quê? Quando nós colocamos a parte de cabeçalho, ele vai estar aparecendo aqui, mas essa coluna vai ter desaparecido. Olha só que interessante. Aqui, ok. Então, ele vai estar aqui, né? O nível tirou dessa coluna e veio aqui para cá, tá? Essa parte eu vou ter que deletar todas as linhas, excluir linhas, bom? Porque como eu deletei aquelas linhas para fazer a modelagem certa, perceba que eu só tenho térreo aqui. Mas esse projeto, na verdade, tem térreo, tem piscina, tem garagem de forma separada aqui, tá bom? Então, modelagem é muito, muito importante. Não vai adiantar nada você fazer as linhas de forma genérica, como eu criei, e achar que aqui vai estar tudo organizado, né? Então você tem que criar aquele perímetro de formas diferentes. E vamos lá. Além disso, essa parte de código de área eu não quero. Então, botão direito e ocultar coluna, nome também ocultar. É importante que você oculte, não exclua, tá bom? Eu só quero a parte do nome, então RT identificação não é esse, tá? É o nome do parâmetro, mas na tabela vai estar como nome. E aqui eu só quero a parte ocultar essa daqui e também ocultar esta parte. Então vai estar aqui uma tabela de área computável e área não computável. Por último, nessa tabela, botão direito, linha acima, seleciona todos esses e botão direito de novo, excluir coluna, tá bom? Desta forma, qualquer coisa que você escreva aqui não vai estar aparecendo na parte das tabelas. Então, se você faz a modificação aqui, vai modificar no navegador de projeto. E se você faz esse processo de criar uma linha acima, não tem esse problema, tá bom? Aqui eu posso simplesmente, botão direito, excluir, cadê? Excluir linha de dados. Opa, Ctrl Z, vamos lá, botão direito e excluir. Por que eu não estou conseguindo excluir? Ó, eu fiz exatamente o mesmo processo, às vezes o Revit dá dessa, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa, botão direito aqui em cima, e ele não veio em excluir luna, excluir linha, então eu tenho que excluir ela inteira, tá bom? E aqui eu consigo colocar, vamos deixar tabela de área computável, ok? Bom, RT identificação, nome, área computável.
E essa daqui é a nossa primeira tabela. Depois a gente consegue fazer um resumo dela, mostrando a parte de área construída, tá? Então é só você vir aqui em botão direito, duplicar vista, já vai duplicar essas informações. Você vem em formatação e eu não quero que esteja oculto a parte de total construída, tá? Quero a computável e a não computável, ok? E depois, eu também não quero que esteja classificado por nome. Não quero que a classificação esteja por nome. Então, nenhum. Cabeçalho, rodapé, tira, mas vai estar separado por nível. E aqui vai estar total geral. Pronto. Essa parte aqui eu tenho que calcular. Não computável, botão direito, ocultar coluna. E por algum motivo esse total construída não está no nosso pavimento superior. Vamos arrumar isso aqui já, tá bom? Nível total geral, ok. Total construída, olha só, ele não está calculando. Então o que acontece? Como você não fala para o Revit calcular os totais, o térreo só tem uma unidade. Então ele não calculou, ele só mostrou essa informação para a gente. A parte do superior já está bem separada, né? Porque eu não excluí para fazer a modelagem simplificada para você. Então ele não está juntando todas as informações. Se você colocar calcular os totais, agora sim ele aparece, tá bom? Pavimento, nome superior. Vamos ver o que está acontecendo. Campos. Eu não quero ver o nome, quero ver na verdade o nível, tá bom? Então, nível não é um campo oculto, nome é um campo oculto, tá bom? Então, aqui botão direito, ocultar coluna, pronto. Nível, pavimento térreo, total construída. Pavimento superior, total construída. E como você duplicou essa tabela, a gente consegue colocar de área computável para área construída. E construída. Prontinho. Bom, e seguinte, eu falei para vocês que ia mostrar 3 tabelas hoje, né? Só que perceba que demora bastante para a gente criar essas tabelas do zero, né? E se você chegou nesse ponto do vídeo, você já é um guerreiro, né? Porque a maioria já vê que isso daqui é difícil e faz tudo manualmente, né? Então, se você chegou até aqui, eu vou te dar um presente de uma aula mostrando como que nós criamos essa tabela de coeficiente de aproveitamento. Combinado? Então você só vai me mandar um direct, só vai me mandar um e-mail que a gente vai estar liberando essa aula para você, tá bom? Então aqui é o Engenheiro Civil Rafael Zacri, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!